Mas vamos lá. Eu conversei, já tem umas 3 ou 4 edições do nosso encontro que eu venho falando que a grande importância de tudo é o que está na nossa mente. A chave está na nossa mente. A chave está na forma como você pensa. Então eu quero repetir isso aqui de uma forma muito breve, porque esse entendimento faz toda a diferença para que a gente possa prosseguir. Amém? Olha só, aqui em Jeremias 29:11, se vocês não acharem, de repente pode colocar aí o texto. Porque eu bem sei que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa é a forma como Deus olha para você, como Deus te vê. E aqui Deus nos ensina, isso aqui é um ensinamento. Deus está falando que os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos pensamentos. Aqui em Mateus 6:22, já temos o ensinamento de Jesus, dizendo o seguinte, Mateus 6:22. A candeia do corpo, pode tirar isso aqui, senão vai confundir. Então preste atenção aqui. Ali está o quê? Jeremias, né? Não, Mateus. É que aqui está diferente. Ah, agora acertou. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Próximo. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Resumidamente, Jesus está nos ensinando aqui, preste atenção, olha só, não é o que você vê, é como você vê. Jesus está dizendo, não é o que você vê, é como você vê. Quando nós entendemos o pensamento de Deus a nosso respeito, e através do ensinamento de Jesus, ele nos dizendo que o segredo está na nossa mente, eu sempre gosto de fazer uma analogia com o boi. Isso fica bem mais fácil da gente compreender. Que não é o que você está vendo, não é o mercado, não são os impostos, não é a mudança da moeda, não é a pandemia, não são as objeções, não é o problema de logística, não é o problema de entrega, não é a questão de capacidade dos nossos funcionários que podem ser treinados, mas é a questão como você vê e não é o que você está vendo. É isso que Deus quer deixar claro para a gente. Eu sempre gosto de colocar a analogia do boi. Quem que já viu aqui o boi ou um touro que fica confinado ali numa cerca? Quem já viu? A gente diz o seguinte, se o boi soubesse a força que ele tem, ele colocaria o corpo dele ali naquela cerca ali, ele romperia aquela cerca, ele estaria livre. É só ele projetar o peso dele e ele derruba aquela cerca. O fazendeiro, ele olha para a mesma cerca, que é a mesma, ele sabe que o boi está limitado. O boi, ele olha para a mesma cerca e ele não rompe a cerca. E a cerca é exatamente a mesma. Fazendo aqui uma analogia, o fazendeiro pode ser Deus. Porque é a forma como Deus vê. Deus sabe a força que você tem. É óbvio que eu não estou aqui chamando ninguém de boi, né? Mas não se ofenda com a analogia. Mas muitas vezes, nós estamos na mesma situação do boi. A gente não sabe a força que a gente tem. Perceba, o fazendeiro ele olha para a cerca e ele sabe que ele consegue limitar o boi. O boi olha para a mesma cerca e ele não rompe a cerca. E a cerca é a mesma. É apenas a forma como se olha. Por isso que Jesus nos ensina. Por isso que Deus nos ensina. Que não é o que você vê, é como você vê. Isso faz toda a diferença.
Porque quando nós entendemos que tudo está na nossa mente, tudo muda ao nosso redor. Eu lembro que na edição passada do Global Business eu falei aqui que quando Adão pecou, ele foi se esconder de Deus porque ele estava nu. Ele falou: Deus, eu me escondi de ti porque eu estava nu e tive medo. Mas Adão já estava nu antes. Por que agora ele começou a ter medo? Por que agora ele ficou com vergonha? E o paraíso, o Éden, não havia mudado. O paraíso estava exatamente igual. Quem foi que mudou? Quem? Adão. Adão, quando mudou a sua forma de pensar, mudou tudo ao seu redor. Estão conseguindo captar o que eu estou falando? Estão entendendo? Se vocês entenderem isso que eu estou falando, a gente consegue avançar aqui e ter um novo entendimento para a tua vida profissional. Amém? Então, meus queridos, não é o que você vê, é como você está vendo. Então, eu quero falar de uma palavra muito interessante, que fala da dracma perdida. Se vocês puderem me ajudar aí, está no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao 9. Se você quiser, ótimo. Aqui diz o seguinte: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Próximo. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Queridos, a dracma, ela é uma moeda grega, usada naquela época, que equivalia mais ou menos a um dia de salário de um trabalhador. E por que as noivas valorizavam tanto a dracma, ter dracmas? Porque no contexto cultural daquela época, a mulher que oferecia um dote para o casamento, ela era mais bem vista. E quando uma mulher tinha as dracmas, ela já se tornava diferente de uma mulher que era escrava. Então ela tinha uma possibilidade de ter um casamento melhor, porque ela era vista de uma forma diferente. Por isso que as mulheres valorizavam tanto a dracma. Por isso que umas colocavam até como adorno, né, antes do casamento. Eu quero fazer aqui, paralelamente a esse entendimento da dracma perdida, perguntando para vocês me ajudarem. Quantas dracmas ela tinha? 10 dracmas. Quantas ela perdeu? Uma. Significa quantos por cento? 10%. Vamos gravar isso aí. Ela perdeu 10%. Outro detalhe. Aonde que ela perdeu essa dracma? Dentro de casa. Vamos fazer um paralelo? Vamos supor que esta casa seja você. Esse é o paralelo. Vamos supor que você perdeu algo dentro de você. Dentro do mundo dos negócios, dentro do business, dentro do empreendedorismo, dentro da carreira profissional, eu quero te fazer alguma pergunta. Você acha que você perdeu alguma coisa dentro de você? Eu posso citar vários exemplos que a gente conhece no dia a dia. Quantas pessoas, quantos empreendedores perdem a confiança? Muitas vezes, muitas pessoas, muitos empresários perdem a confiança por quê? Às vezes quebraram, cometeram erros, tomaram decisões precipitadas. Quando eu falei aqui muito da importância de nós termos uma aliança com Deus em relação à nossa empresa, muitas pessoas às vezes tomam decisões precipitadas sem ter uma resposta de um grande sócio que pode ser o Espírito Santo na tua vida. E muitas pessoas perdem a confiança. Muitas pessoas começam a caminhar com medo. E eu quero te dizer, eu quero chacoalhar você, medo não é natural. A própria palavra nos ensina que o espírito de medo não vem de Deus. A palavra nos ensina, Deus não nos deu o espírito de medo. E se você está carregando esse espírito, você está carregando algo que não é de Deus. Você está carregando algo que não provém de Deus. Não adianta você carregar medo. Isso é muito sério. Isso é muito importante.
Meu irmão, não tenha medo. Ah, mas pastor, consulte a Deus no que você vai fazer. Busque a presença dEle. Busque a resposta. Quanto tempo demorar, não importa. Deus está trabalhando por você e com você. Amém, queridos? Não tenha medo. Se você perdeu, se você perdeu a confiança, se você já errou no passado, não tenha medo. Busque. Não carregue algo que não é de Deus com você. Se não é de Deus, é do diabo. E você pode observar, uma das armas do diabo é trabalhar o medo nas pessoas, em todas as áreas da vida. Não tenha medo. O medo paralisa. Tendo esse entendimento de que não é o que você vê, mas como você vê, aqueles 10% fez toda a diferença para aquela mulher. O que me chama a atenção no texto, que ela só perdeu 10%, mas ela foi buscar. Para ela, aqueles 10% fazia toda a diferença. E quando a gente começa a trabalhar paralelamente, entendendo que que você pode ter perdido algo dentro de você, que você é essa casa. Olha só que interessante. Quantos de nós aceitamos a tocar a vida com determinadas perdas? Ela não aceitou. Meus queridos, às vezes 10% de perda que você começa a perceber na tua profissão, dentro da tua empresa, às vezes pode ser simplesmente até a pintura da fachada da sua empresa. Ah, é 10% só. Ah, o concorrente, ele está vendendo um pouquinho mais do que eu só, mas não passou muito de mim. Ah, o concorrente já abriu uma nova loja. Ah, eu acho que chegou a hora de dar um curso de capacitação para os meus colaboradores, mas vamos colocar isso para o segundo semestre, tem a pandemia aí. Esse pode ser os 10%. Eu quero falar que isso na nossa vida é um perigo, principalmente do empreendedor. Meus queridos, preste atenção. Se você hoje aceita tocar o trabalho, tocar a empresa, tocar o seu negócio, os seus planejamentos, a sua carreira profissional, em déficit, trabalhando com 90% da tua capacidade, isso é perigoso. Porque com o passar do tempo, você às vezes nem se percebe. Você já está tocando com 80%. Você já está tocando com 70%. E tem muitas pessoas tocando com 40%, 50%. E aí quando se percebem, às vezes falam, meu Deus, e agora? Eu vou quebrar. O que está acontecendo? Por que eu não saio do lugar? Porque os outros estão avançando, porque outros estão conquistando. Isso é um perigo. Meus irmãos, quando você perceber que você está perdendo algo, seja em qual for a área dentro do seu negócio, é 10% só, não aceite. Porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia nos ensina assim, a palavra de Deus. Quando você perceber, você já está com 20% de perda, já está com 30%, e aí, quando você pode perceber, isso é tarde. E aí o teu concorrente já passou na tua frente. Amém, meus irmãos? Vamos virar a moeda? Vamos virar a dracma? Vamos ver o outro lado da moeda? Eu estou falando para vocês que é muito perigoso caminhar assim. Não aceite perder. Aquela mulher, ela foi buscar os 10% que faltou. Isso é muito importante, você ter isso dentro de você. Agora, virando a moeda, eu posso estar falando aqui, e você pode estar conjecturando com você mesmo. De repente, o Espírito Santo de Deus está te dando uma resposta de oração, nesse momento. E você pode estar falando, poxa vida, o pastor está falando isso aí, mas ele tem razão, eu já estou caminhando com 50%. Eu estou aceitando muitas perdas. Já era para eu ter ajustado as finanças da minha empresa, já deveria ter trabalhado a gestão da minha empresa. Eu não estou sendo um bom gestor. Eu já estou rodando com 40% de eficiência. E agora? Você vai sair daqui, quando acabar aqui o Global Business, você vai sair com um jugo no teu ombro? Você vai sair preocupado? Não. Eu quero te dar uma dica. Se você está percebendo que isso já está acontecendo com você, preste atenção no que eu vou falar. O nosso coração é enganoso, meus irmãos. É muito difícil, quando nós já estamos
com determinados costumes, determinados vícios, determinado comportamento, sem disciplina em determinadas áreas, você mudar da água para o vinho assim, ó, é complicado, é difícil. É muito difícil. Não sei se vocês concordam comigo. Gente, para eu largar um defeito que eu tenho, um costume que eu tenho, é terrível. E aí você começa a perceber certas coisas na sua empresa. Mas eu quero te dar uma dica para você sair daqui sem peso, sair daqui com esperança, sair daqui entusiasmado e motivado. Já que aquela mulher não aceitou perder 10%, eu quero te fazer um convite. Se você se encontra hoje deficiente, não sei quantos por cento, isso aqui é individual para cada um, receba um convite, receba uma grande dica, vai fazer toda a diferença. Faça 10% a mais, todos os dias. Não se preocupe onde você chegou. Se já chegou naquele nível, nesse nível que você está, trabalhe 10% a mais. Se você trabalha na área comercial, se você é um vendedor, venda 10% a mais. Por dia, ou por semana, conforme a sua meta. Faça 10% a mais. Atenda melhor 10% a mais. Ouça melhor as pessoas que trabalham com você e seus clientes 10% a mais. Seja gentil 10% a mais. Seja esforçado e disciplinado 10% a mais. Trabalhe um pouquinho mais, 10% a mais do que você costuma trabalhar nas suas horas de trabalho. Meus irmãos, isso tira o peso de qualquer pessoa. É uma técnica infalível. E isto que eu estou falando para vocês, quando vocês olharem para trás, daqui a uns 3 meses, preste atenção, daqui a 6 meses, vocês vão perceber o quanto vocês avançaram. Amém? É infalível. Mas isso é uma forma, essa é uma técnica, é virar a dracma, é virar o outro lado da moeda, e você ter a percepção de que você pode fazer melhor, pelo menos 10% a mais. E eu estou olhando para vocês, eu sei que cada um aqui pode fazer isso. E fazer toda a diferença na sua vida profissional, toda a diferença na sua empresa, e você daqui a uns dias vai olhar para trás. Você vai se surpreender com o faturamento, com o crescimento, com o número de clientes e com a satisfação. Amém, meus queridos? Percebam isso. Dá para botar o texto novamente? Lucas 15, 8. Eu quero que vocês observem a técnica dessa mulher. Esse texto, quando Jesus falou dessa parábola, Jesus estava ensinando o quanto é importante para Deus ganhar uma alma, não perder uma vida, fazer uma pessoa aceitar Jesus, salvar uma pessoa. Jesus estava ensinando isso aqui nessa palavra. Porém, a palavra de Deus ela é tão rica que dentro do business, que dentro do empreendedorismo, a atitude dessa mulher me encantou. E aqui ela revela uma fórmula para que você possa suportar a capacidade, ou seja, a sua prosperidade. Eu tenho uma empresa. Pastor Irineu, tem quantas lojas hoje, pastor? Tem uma? Eu já vejo você com mais, pastor. Daqui a pouco ele tem 10 lojas. Essa fórmula aqui, ele tem a capacidade de suportar a prosperidade. Da mesma forma, quando a gente virou a moeda aqui, que eu falei, faça 10% por dia, aqui também está a fórmula. Olha a inteligência dessa mulher. O que ela fez? Ela acendeu a candeia, ela varreu a casa, e aqui o que me chama a atenção, ela busca com o quê? Diligência. Queridos, o que é acender a candeia? É luz, iluminação, é ter visão, é saber por onde você está passando, é enxergar o caminho. A luz é tão importante na nossa vida, que qual foi a primeira palavra que Deus falou quando o universo, quando o mundo estava sem forma e vazia? O que Deus falou? Haja luz.
Acender a candeia, meus queridos, fala de visão, de você enxergar o caminho, de você mudar a sua mente, de você mudar o seu modo de pensar. Por isso que eu insisti tanto nessa tecla. Você ampliar o teu entendimento. Mas por que, pastor, está falando isso? Qual que é a necessidade de acender a candeia? Meus queridos, nós estamos num mundo muito veloz. Vou falar uma coisa para vocês. O mundo de hoje não é mais para aquele que sabe. O mundo de hoje é para quem quer aprender. O mundo mudou. Eu vou falar um negócio aqui que vai escandalizar vocês, mas depois eu vou explicar. Preste atenção. O que está para os seus avós e para os seus pais não serve mais para você hoje. Eita, pastor, como é que o senhor fala um negócio desse? É verdade. Queridos, eu não estou falando de experiência. É óbvio que nós temos que ouvir a experiência, atentar para a experiência dos nossos avós e dos nossos pais. Claro. Mas eu quero falar para sacudir vocês, para que a gente possa entender. O mundo de hoje é tão veloz que eu quero falar para vocês. Isso, o que eu estou falando é em termos de informação e tecnologia. O que era para os nossos avós e para os nossos pais não são mais para a gente hoje. Nós temos um mundo muito veloz, um mundo muito rápido. Hoje, o mundo está tão complexo, meus queridos, que você, para não ser o analfabeto de hoje, dos tempos de hoje, eu vou dizer para vocês uma regra. Entenda o que eu vou falar. Eu gostaria que você saísse daqui digerindo o que eu vou falar agora. Mas falar assim, peraí, será que eu concordo com o pastor? Será que eu vou concordar com o que ele está falando? Se você pensar e meditar, você vai ver que eu tenho razão. Hoje, você tem que estar aberto para aprender, desaprender e reaprender. Na década de 90, a gente ouvia dizer, né, que o sucesso das grandes empresas, dos empresários, dizia o quê? Que o maior engolia o menor. Aí depois veio aquela mudança, que o mais rápido, ele engole o mais lento. Ou seja, foi aí que as pequenas empresas começaram a pegar dimensão. Porque as pequenas empresas, elas têm a capacidade de fazer mudanças de forma muito mais rápida do que uma empresa gigante, de implementar uma nova cultura. Aí na década de 90 a gente ouvia isso também. Agora não. Agora é o mais rápido que engole o maior, o mais lento. Agora, meus irmãos, você tem que entender que nesse mundo atual que a gente vive, você tem que estar ligado, você tem que aumentar o seu radar para você aprender, desaprender o que você aprendeu e reaprender. Mas, pastor, por quê? Porque o mundo hoje é complexo. Simples assim. Hoje o mundo é veloz. Hoje você tem uma notícia que pode estar acontecendo do outro lado do mundo, você já tem a notícia agora no seu smartphone, praticamente em tempo real. Tudo hoje é muito inesperado. Antigamente, meus queridos, as empresas faziam planos. Pastor Miro, quando eu trabalhei na Vurt, eu lembro quando eu era gerente, eu ia para São Paulo, no final de ano, para traçar os objetivos da empresa, para 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos. Hoje, preste atenção, gente, hoje é impossível, é totalmente impossível você traçar um plano para uma empresa para 10 anos. Você pode ter os objetivos e as metas para chegar lá, mas eu te asseguro que você vai ter que mudar de estratégia no meio do caminho. Não tem como, hoje é impossível, com tantas mudanças na tecnologia. Então a gente vive esse mundo que é inesperado. Eu citei aqui, no mês passado, que as maiores empresas do mundo, daqui a 15 anos, ainda não nasceram. É isso mesmo. As maiores empresas do mundo, daqui a 15 anos, ainda não nasceram. E isso fala de grandes oportunidades. Todo conhecimento humano vai dobrar a cada 6 meses. Daqui a 5 ou 10 anos. Então, a gente vive num mundo inesperado, um mundo muito veloz. Então, o que era para os nossos pais, não é para nós hoje. Eu vejo, queridos, olha, ainda bem que eu tenho 2 sócios que são muito mais novos do que eu. Porque tem muita coisa que eu tenho dificuldade com tecnologia. Nossa, é uma guerra. Porque muda tudo muito rápido. Tem uma linguagem deles que às vezes eu me esforço para entender. Ainda bem que eu tenho meus sócios mais novos.
Porque eu não sei, Bruno, se fossem três coroas. Olha, eu digo uma coisa, gente. A gente tem que realmente hoje abrir a mente para esse novo mundo que é muito veloz. Amém, meus queridos? Então, acender a candeia é isso. Acender a candeia é você estar aberto, entender o mundo que você vive hoje, que ele é inesperado. Amém? O que essa mulher fez? Além de acender a candeia, qual foi a segunda atitude? Eu não entendi. Ih, pessoal, será que vocês estão tímidos? Ela fez o quê? Varreu a casa. Quando a gente varre a casa, a primeira coisa que a gente lembra é daquele ditado, né? Varrer a sujeira para debaixo do quê? Do tapete. Queridos, varrer a casa tem a ver com tudo isso. Muito cuidado. Muitas vezes nós estamos varrendo a sujeira para debaixo do tapete. E você sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando nada de desonesto, tá? Eu estou falando de situações que a gente sabe que a gente está perdendo 10%, 20%, coisas que nós temos que mudar e nós estamos jogando para debaixo do tapete. Eu quero te falar, está debaixo do tapete e ninguém está vendo. Como tem muita coisa dentro da tua casa, que a casa aqui é você, que ninguém está vendo. Mas um dia a gente vai dar conta. Aquela mulher nos ensina uma fórmula maravilhosa. Primeiro, ela mudou a mentalidade dela. Ela acendeu a candeia, o modo de pensar. Ela não aceitou a perder. Acender a candeia fala de adaptação para o novo mundo. Varrer a casa fala de situações que às vezes a gente está tropeçando e aquele objetozinho está ali, a gente passa por cima todos os dias, sabendo que aquele negócio está ali e deveria ser tirado. E a gente vai deixando. Não coloque a sujeira para debaixo do tapete. Gente, o tempo passa. O mundo é veloz. E um dia a gente vai ter que dar conta dessa sujeira. Varrer a casa fala de oportunidades. Varrer a casa fala de oportunidades. Por quê? Porque na hora que eu varro, na hora que eu tiro as coisas do lugar, na hora que eu limpo o caminho, eu começo a enxergar coisas que eu não estava vendo. Varrer a casa fala de oportunidades. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque tem uma palestra do Dr. Lai Ribeiro que ele faz uma analogia que eu acho sensacional. Ele fala assim, você empreendedor, quer buscar oportunidades? De duas formas que você vai achar as oportunidades. A primeira delas é você ter que ir atrás delas. Você tem que buscar as oportunidades. Para nós que somos empreendedores, é abrir nosso radar e ficar esperto com a nossa visão, enxergando as oportunidades que a gente tem no mercado. E a segunda delas, eu gostei demais dessa analogia. Ele falou o seguinte, a segunda forma de você buscar oportunidades é porque elas vêm revestidas, elas vêm travestidas ou elas vêm fantasiadas de problemas. Eu pergunto, você gosta de problemas? Quantos empresários agora nessa pandemia tiveram que varrer a sujeira que estava debaixo do tapete tão rápido porque foram pegos de surpresa? E você? Queridos, tem uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui, a gente tem que ensinar isso aos nossos funcionários, temos que ensinar isso aos jovens, essa geração nova aí, e a gente tem que aprender com isso. Isso aqui é maturidade, tá? Eu vou falar de maturidade. Nós estamos acostumados a não gostar de problemas. Ah, você quer ter problema? Não, problemas, Deus me livre. Nós temos que perceber o seguinte, quando você fala que você não gosta de problemas, tomara que você esteja se referindo aos problemas que você mesmo criou. Se bem que, se a gente fizer uma pesquisa aqui, 80% dos nossos problemas fomos nós mesmos que criamos. Quantos problemas eu criei para a minha vida? Quantos problemas eu trouxe para a minha empresa?
Mas eu não. Agora, quando você fala desses problemas que nós criamos, aí sim, tomara que a gente tenha aprendido com eles. O problema que você criou, tomara que você tenha aprendido com ele. E aí quando você fala, eu não quero problema de jeito nenhum, Deus me livre de problema. Ó, joia, você está certo. Aí sim, porque foi o problema que você criou. Mas, meus queridos, nós somos rodeados como empreendedores de problemas que nós não criamos. E é aí que nós temos que ensinar a juventude a saber olhar de forma madura, a gostar de problemas. Vamos tirar fora o problema que nós criamos. Mas os problemas que surgem, nós temos que gostar dos problemas. Porque são os problemas que fazem a gente crescer. São os problemas que fazem, que nos ensinam. São os problemas que tiram você do patamar que você está e eleva você. É isso que nós temos que ensinar os jovens hoje, gente. A não dizer, eu não gosto de problema. Peraí, que tipo de problema? Porque perceba, quem é que não tem problema de logística? Quem é que não tem... Às vezes você não criou. A mercadoria que não te entregaram, não foi você que criou. A necessidade de capacitação dos funcionários para uma nova linguagem com um novo público, não foi você que criou. São problemas. E quando nós ensinamos isso dentro da empresa, preste atenção, isso é muito importante, gente. Quando a gente ensina isso para os nossos funcionários, os nossos colaboradores, você tem que gostar de problemas, você não imagina, se eles entenderem de forma madura o que eu estou falando, o que você vai ensinar, e você também vai saber, você nunca mais vai dizer assim, peraí, eu não gosto de problema, mas que tipo de problema? Aí você vai perguntar para a pessoa. Aí você vai falar, não, os problemas que vêm, eu gosto, porque me capacita, me faz crescer, me leva adiante. E quando a gente ensina isso aos nossos colaboradores, gente, abre-se um canal de oportunidades que eles vão achar e vão trazer para a gente. Porque eles aprenderam a gostar de problemas. E aí vocês vão ver que as pessoas que estão do seu lado, fazem parte do seu time, como eles fazem você crescer. Como eles vão fazer a sua empresa crescer. Porque as pessoas têm que ter maturidade de enxergar o que é gostar ou não de problemas. Consegue perceber? Consegue ver que diferença que tem? A gente olhar para o problema de uma outra forma, de uma forma de desafio, de uma forma de satisfação até, porque eu vou ser desafiado, porque eu vou ser ampliado, porque eu vou ser diferente. Queridos, tem muita gente ganhando dinheiro nessa pandemia. Não, é claro que a gente tem visto quantas pessoas foram impactadas. É óbvio. Mas tem muitas pessoas que souberam aproveitar a situação, porque elas olharam para o problema e resolveram aprender com esse problema. E aí se tornaram mais capazes pelo desafio e hoje estão ganhando muito dinheiro. Vocês sabem que eu não estou falando nenhuma bobagem. Nem estou aqui protegendo esse negócio que aconteceu no mundo inteiro, porque esse trem é do diabo. Mas acontece que existe uma frase muito interessante para quem é empresário e para quem quer crescer na vida. Transforme o caos em bênção. Entenda isso. Você vai começar a perceber os problemas de forma diferente. Amém, meus queridos? Outro detalhe importante. O que aquela mulher fez? Ela foi o quê? Buscar com diligência. Primeiro, a grande fórmula. Ela acendeu a candeia. Depois ela varreu a casa. Vocês estão percebendo que isso é uma fórmula? Realmente, para vocês entenderem que é para suportar a prosperidade? Queridos, é muito sério. É muito sério. Por isso que a gente vê que algumas pessoas que ganham na loteria, daqui a alguns anos você vai olhar para a vida da pessoa, ela está numa situação pior do que ela estava antes de ganhar na loteria. Porque ela não suporta. Meus queridos, por isso que uma criança leva tanto tombo quando está aprendendo a andar. Faz parte do processo. Deus, Ele não vai dar nada na sua mão que vai envergonhar o nome dEle. Que você não vai glorificar o nome dEle, se você não estiver preparado. Eu já falei várias vezes aqui. Eu orei pela minha empresa 5 anos. Eu tinha tudo pronto e Deus falava, não é um momento. Eu tive que entender o momento de Deus. E quando eu entendi que Ele falou, pode abrir, eu me surpreendi. Por quê? Porque eu fui levado muito além do que eu esperava, que eu imaginava. É que eu entendi que Ele estava me trabalhando durante o processo.
E eu achava que eu estava capacitado. Mas eu não estava. Por isso que essa fórmula, ela é para você, que se você hoje, se você se enxerga, se o pastor Irineu se enxerga com 10 lojas ou com uma filial em cada loja, em cada capital do Brasil, é para suportar a prosperidade isso aqui, porque sempre a gente vai ter que entender que num determinado momento, quando a gente vai subindo de degrau, você vai ter que novamente acender a candeia, varrer a casa e buscar com diligência, porque é o que eu vou falar agora. E se você está vivendo uma situação adversa, faça a mesma coisa, meu irmão. Não tenha peso. Saia daqui sem peso. Você vai ter que hoje acender a candeia. Se você perdeu a dracma, perdeu quantas? Uma moeda só? Você perdeu 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, não importa. Se já perdeu, perdeu. Mas agora, você vai ter que acender a candeia. Vai ter que varrer a casa e buscar com diligência. Então, é uma fórmula para os dois lados da moeda. Você vai lembrar dessa fórmula para suportar a prosperidade que vem sobre você. O crescimento que vem sobre a sua empresa. E você também vai virar moeda. Nos momentos difíceis, você vai usar a mesma fórmula. Acende a candeia, varre a casa e vai buscar com diligência. Buscar com diligência. Fantástico. Fala o quê? De ação. Se você preparou tudo, meu irmão, vamos partir para ação. Não adianta ficar parado. O tempo está passando. Tempo é dinheiro. Vamos partir para ação. Muitas vezes, por causa do medo, muitos empresários deixam de crescer, deixam de prosperar, deixam de avançar, porque está faltando atitude em você. Às vezes você perdeu 10%, 20%, e esses 10% pode ser a capacitação sua, meu irmão. Gente, é impossível. Eu vou falar um negócio que pode, eu vou chacoalhar você, que pode ser até agressivo, mas, por favor, não fique magoado comigo. Não fique magoado comigo. Hoje é impossível alguém falar que não consegue se capacitar. Nós temos a internet, tem o YouTube, tem redes sociais, tem o Google, tem os cursos. Gente, o que tem de cursos de capacitação em todas as áreas. Grandes nomes que a gente vê destacados no país e no mundo. Você olha assim, você vai fazer um curso aí, tem curso de R$250, com tantas aulas online. Um negócio barato desse. Essas pessoas fantásticas passam um grande aprendizado delas, a experiência delas. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Se você hoje não se capacita na área que você atua, se você não lê um livro, se você não se capacita, se você não faz um curso, se você não fez um curso ainda esse ano, eu quero falar uma coisa para você. Você é negligente. Não se magoe comigo. Eu quero chacoalhar você. Você é negligente. Você está negligenciando. E isso é jogar também a sujeira para debaixo do tapete. Você um dia vai ter que dar conta. Queridos, é muito sério. Olha, eu quero abrir meu coração aqui com vocês. Ser empreendedor é ter o DNA de Deus. É ter linguagem de reino. A manifestação de Deus para com o homem, a linguagem de Deus para com o homem é linguagem de reino. Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. E o reino, ele traz o quê? Proteção. O reino, ele traz riqueza. Ele move a economia. Ele traz livramento. E o que o empresário faz? E o que uma empresa faz? Move a economia, traz riquezas, traz livramento, traz proteção. Quantas pessoas, às vezes, sustentam a sua família porque trabalham na sua empresa? Isso é linguagem de reino. Você tem o DNA de Deus. Você tem a linguagem de Deus. Isso é a linguagem do empresário. E Deus vai nos pedir conta dos nossos talentos. Meu irmão, nem por egoísmo. O mundo está tão rápido. Eu vou te falar uma coisa. A informação que você tem hoje, passa para frente. Não tenha medo, não. Ensine as pessoas. O que você sabe hoje, meu irmão, vai estar em desuso daqui a uns dias. A informação que você tem agora,
A técnica que você tem agora vai mudar daqui a pouco. O mundo está muito rápido. Não se engane com isso, não. A parábola dos talentos é fantástica. Texto tão conhecido. Deus deu 5 talentos a um, deu 3 a outro, deu 1 a outro. Aquele que tinha um, enterrou o talento dele. E até o que tinha foi tirado dele. Ele prestou conta, foi chamado de infiel. Quantos talentos, às vezes, Deus tem derramado na tua mão? E será que o propósito seu é ser um empresário bem-sucedido só para ganhar dinheiro? Só para ter uma casa maravilhosa com piscina, comprando a piscina lá com o pastor Irineu? Andar de jet ski, fazer aquelas viagens, 2 viagens por ano. Maravilhoso, você tem que buscar isso mesmo. Faz parte, você é príncipe. Mas o seu propósito tem que estar acima disso, meu irmão. Deus já falou comigo. Não adianta. Porque a própria palavra diz, buscai o reino em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu já não estou mais preocupado com dinheiro. Eu estou preocupado em servir. Eu estou preocupado em colocar em prática, em prol da sociedade, agregar valores à vida das pessoas. Uma pessoa que trabalha comigo, que serve cafezinho, ou um vendedor que trabalha na minha empresa, o dom, os talentos que Deus tem me derramado na minha vida, como empresário, eu tenho que derramar sobre a vida dele. Eu tenho que ter esse propósito, esse chamado. Eu tenho que impactar a vida dessas pessoas. Olha quão maravilhoso será que você tem lá os seus funcionários, eles olham para a tua vida, um empreendedor de sucesso, e ele olha para a tua vida assim e vê a presença de Deus. E ele fala, Deus é com esse homem, Deus é com essa mulher aí, hein? E ele tomar você como uma referência. Gente, isso vai muito mais além de estarmos aqui sentados em procurar sermos bem-sucedidos. Porque isso é um propósito, é um chamado. Eu tenho sempre procurado as pessoas a despertar. O sucesso, o dinheiro, virá como consequência. Busque um chamado no teu empreendedorismo. Busque um propósito. Porque se eu tiver 100 lojas igual o Luciano Hang, mais de 100, né? Já passou disso, né? Se eu for o tamanho dele, aquele homem tem que ter um propósito, e eu consigo enxergar propósito na vida dele, no empreendedorismo dele. Ele está indo além, ele vai morrer, vai ficar tudo. Ele não se move mais pelo dinheiro. E é isso que tem que ser a mente do empresário. E eu não sei se ele é cristão, eu não sei no que ele acredita, mas a gente enxerga um propósito. E é isso que nós, como cristãos, temos que ir além e entender esse propósito. Por isso, quando fala aqui que essa mulher foi buscar com diligência, ela não só foi buscar, ela foi buscar com diligência. Vai além de buscar, vai além das atitudes, vai além da ação. Eu gosto muito da palavra diligência, que no business a gente pode colocar dentro do teu segmento, dentro do que você faz, buscar. A ação com diligência significa buscar com persistência e paciência. Persista, meu irmão. Persista. Não desista pelo que você está vendo, pelas circunstâncias que você está vendo. Porque não é o que você está vendo, é como você está vendo. Porque se está consagrado em Deus, Deus ele vai te dar essa visão. Tudo pode se mover de uma forma. As pessoas estão vendo daquele jeito. Mas não é ver, é como ver. A vitória de Davi por Golias foi assim. Porque tinha uma nação inteira, a nação de Israel inteira, assustada, com medo de Golias, assustado com os filisteus. Até o próprio rei se via na figura do rei, nas atitudes do rei, a preocupação, o medo. E Davi, um garoto de 17 anos, ele não via naquele cara um gigante. Todo mundo olhava e via um gigante. Davi apenas olhava um incircunciso filisteu que não tinha aliança com Deus. Era assim a visão de Davi. Eles viam a mesma coisa, mas Davi via de uma forma diferente. Por isso não é o que todo mundo vê, é como você vê. Você consegue entender? Porque hoje, quando você acende a sua candeia, você varre essa sua casa,
Essa casa é você. E você vai buscar com diligência as suas atitudes. Elas estarão com duas virtudes: a persistência e a paciência. Persista, irmão, persista, persista, persista. Se você está em Deus, está consagrado, persista. E tenha paciência, porque o resultado virá. O resultado da sua colheita. Alô? Som? Mudou? Oi? Virá o resultado da sua colheita. Amém? Vamos lá, vamos ver se todo mundo compreendeu. Lição de casa. Primeiro, o que aquela mulher fez? Acendeu a candeia. Segundo. E terceiro. Parte para a ação. Diligência, persistência, paciência. Eu quero partir para o encerramento. Vocês estão me ouvindo bem? Que aqui mudou para mim, aqui eu não estou ouvindo o retorno. Agora sim. Obrigado. Eu quero falar um texto para vocês para encerrar, que é um texto chocante. Esse texto me despertou inveja, frustração, mas depois eu entendi. Eclesiastes 9:2 diz que a oportunidade é para todos. Deus criou a oportunidade igual para todo mundo. Olha que interessante. Tudo sucede igualmente a todos. Isso é Deus falando. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro como ao impuro. Oh, meu Deus do céu. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Cara, o cara tem a mesma oportunidade que eu. Assim ao bom como ao pecador. Cara, o pecador tem a mesma oportunidade. Ao que jura como ao que não, ao que jura como ao que teme ao juramento. Queridos, Deus está ensinando que as oportunidades são para todos. Eu garanto a vocês, eu olhava para esse texto e ficava frustrado. Eu falava, Deus, mas e aí, eu estou te buscando, eu vou no culto, faço oração, eu estou buscando, mas os caras que estão lá fora não estão nem aí. Tem minha oportunidade? Que negócio é esse? E eu fiquei com uma inveja. Falei, meu Deus. Mas depois, graças a Deus, Deus abriu meu entendimento. Deus falou assim em revelação: não olhe para os ímpios. Olhe para a oportunidade que aqueles que estão negociando milhões. Olhe para aqueles que têm 100 filiais. Olhem para aqueles que têm sucesso no empreendedorismo, sucesso na sua carreira, estão fazendo a diferença na sociedade, estão trazendo riqueza. Olhe para eles, não olhe para os ímpios. Olhe para eles, porque você tem a mesma oportunidade deles. É isso, meus irmãos. Não adianta a gente olhar para quem não está fazendo. Não adianta a gente olhar para o ímpio. Não adianta olhar. Vamos olhar, porque Deus está falando aqui. Olhe para eles, porque você tem a mesma oportunidade. Então, se alguém está negociando milhões, eu também posso. Se alguém está vendendo um navio, eu também posso. Se tem aqui algum corretor de imóveis que pode vender mansão, está aqui. Por que não? Por que ele não pode vender uma mansão? Se tem outros corretores vendendo. Por que eu não posso vender uma fazenda de 100 milhões? Se tem alguém que vai vender. Alguém está vendendo a fazenda, tem algum corretor. Não tem, Ricardo? Por que não pode ser eu? Então eu sei que a minha oportunidade é igual à dos outros. E a sua oportunidade dela também é igual. Mas para isso, por isso que fala tanto em acender a candeia. E aqui em Romanos é uma palavra tão clara, tão linda, Romanos 12:2, que nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a sua forma de pensar, meu irmão. Ah, se o boi soubesse a força que ele tem. Ah, se nós descobríssemos a força que nós temos. Quantas coisas não estariam parando você? Será que essa dracma perdida é pelo medo? Essa dracma perdida é por quê? O que você está aceitando, o que você está perdendo? Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu te ouvirei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, ou coisas grandes e firmes.
Durante um momento, alguns anos, eu pedi perdão para Deus sobre esse texto. Eu falava, Deus, eu fiquei 13 anos, meus irmãos, 13 anos meditando nesse texto. Eu falava ele todos os dias da minha vida, durante esses 13 anos. Às vezes 3 vezes por dia. Sem parar. Eu clamava a Deus, e eu falava, Deus, eu estou clamando, me responde. Se o Senhor está dizendo aqui, se eu clamar, o Senhor vai responder. Então me anuncia coisas grandes e firmes, ou ocultas, que eu não sei. Eu até pedia perdão, será que eu estou interpretando isso aqui de forma errada? Mas eu só consigo enxergar isso aqui para a minha vida profissional, para o meu trabalho, para a minha empresa. Eu só consigo enxergar para isso. E eu velei, eu falei, eu confessei, e eu pedi, eu clamei. 13 anos. Essa palavra rema, ela é para mim, ela é para você. A palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas para que você que quer consagrar a sua empresa, o seu empreendedorismo, consagrar a tua vida profissional em Deus, sabendo que você pode acender a candeia, varrer a casa e buscar com diligência, o sucesso é para todos nós. Uma salva de palmas ao Senhor.